Graça e paz a todos os irmãos, uma ótima noite. Espero que o seu domingo tenha sido um domingo abençoado e possa terminar um pouco mais abençoado nessa noite. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, né, todos os irmãos da Graça Abundante, todos aqueles que, mesmo não pertencendo à nossa comunidade, à nossa família, estão se achegando a nós, estão ficando um pouco mais próximos, mais perto de nós nesse tempo, né? E aquelas pessoas que às vezes, por morarem longe, acabam não tendo uma facilidade de estar conosco, né? Os cultos assim, nesse formato, têm alcançado essas pessoas. Graças a Deus por isso, tá? Então eu quero agradecer a todos os irmãos. Vamos esperar só algumas pessoas chegarem. A gente, por enquanto, vamos iniciar com uma oração, tá bom? Quero te convidar para nós orarmos nessa noite, agradecermos a Deus e pedirmos a sua direção para o que nós iremos falar hoje, para os louvores que nós iremos entoar hoje, nessa noite. Mais uma vez, nós temos a alegria de contar com os irmãos da Solideu Glória Church, o pastor Geberson, a Ana e o Felipe. Graças a Deus por isso, somos gratos pela vida desses irmãos, né, que têm oferecido os seus dons e talentos em serviço para a igreja do Senhor. Obrigado, pastor Geberson, obrigado a todos os irmãos da Solideu Glória. Nós somos uma grande família, graças a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por essa exposição de Marcos, Pai, essa série que tem nos abençoado, que tem revelado muitas coisas, que tem transformado as nossas vidas. Nós te agradecemos por sua palavra, Deus, que a sua palavra continue tendo a primazia no culto, continue sendo o centro do culto, que a sua palavra, Pai, venha a ser entendida, venha a ser compreendida e venha a ser praticada da maneira que o Senhor espera de cada um de seus seguidores. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vidas, pelos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que têm ouvido o Evangelho, Senhor, através das nossas vidas. Nós te agradecemos. Te pedimos que o Senhor venha abençoar cada família, cada irmão, irmã, cada casal, cada criança, idoso, gente que tem assistido, Senhor, as nossas transmissões e tem sido abençoados, pessoas de outros estados, outros países. Nós te agradecemos, Pai. Toca cada um, Senhor, nessa noite com a sua palavra. Tu tens o poder de transformar as vidas através da pregação fiel da tua palavra. Deus, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam moldadas e mudadas para a honra e glória do seu nome. Toca, Senhor, aqueles que estão enfermos neste momento, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa responder o clamor de cada um deles para a honra e glória do seu nome. Abençoa cada um, Deus, nessa noite. Abençoa, Pai, os irmãos que assistirão depois. Abençoa aqueles que já estão chegando, aqueles que já estão. Que o Senhor, Deus, possa falar a cada coração nessa noite. É tudo que nós precisamos, Deus. Não precisamos, Senhor, de mais vozes humanas gritando coisas que nós já compreendemos. Precisamos de uma palavra do Senhor. Precisamos de uma palavra rema que venha de ti, Senhor. Uma palavra que não é só uma palavra, mas é uma pessoa. A tua palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, que a sua palavra venha trazer vida a nós, porque Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa alegria. Toma a direção dessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquemos agora com o louvor com os irmãos da Solideu Glória Church. Graça e paz, queridos. Muito bom dia, Missão Graça Abundante. E todos que nos acompanham nesta manhã, todos que cultuam ao Senhor conosco agora. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe poderosamente. Neste momento vamos entrar em sua presença com louvores, com canções.
Que Deus seja adorado, que todos os teus afetos sejam direcionados a Ele. Com seu coração, peça, leva-me além das minhas limitações, além de mim mesmo. Leva-me, Senhor, à tua presença. É onde eu quero estar. Leva-me além, aos lugares altos. Quero te conhecer mais profundamente. Leva-me além, Senhor, aos lugares altos. Quero te conhecer mais profundamente. Eu te amo, quero mais de ti. Quero te adorar com Asaf e Davi. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, Senhor, aos lugares altos. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, Senhor, aos lugares altos. Eu te amo, Deus, eu quero mais de ti. Quero te adorar como Asaf e Davi. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, Senhor, aos lugares altos. Leva-me, Senhor, leva-me além, aos lugares altos. Eu quero ir, eu quero ir. Conduz-nos, Senhor, conduz-nos a este lugar, a tua presença, ao centro da tua vontade. Leva-nos, leva-nos. Eu sei que o Senhor está conosco, aonde quer que estejamos, mas não há melhor lugar que a tua presença. E não importa o que esteja acontecendo agora, eu sei que o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco. Por isso só te louvaremos
Um dia os problemas passarão, mas enquanto isso não acontece, eu vou te louvando, eu vou te adorando, eu vou me enchendo da sua presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Não, não, não me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. E eu posso pela fé contemplar, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, o que vamos fazer? Te louvarei. Te louvaremos, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Amém, amém. Glórias ao nosso Deus, que Ele possa nos levar mais além, que Ele continue sendo aquele que nunca nos desampara, nunca nos deixa. Que maravilhoso nós podermos cantar que Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos desamparou. Ele é bom, Ele é fiel, está sempre conosco. O Senhor é a nossa rocha firme, nele nós estamos seguros e completos. Glórias a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Marcos capítulo 8, Marcos
capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30. Nós hoje iremos ler e estudar apenas 3 versículos. Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao verso de número 30. Então, meus queridos irmãos, nós estamos pregando aqui aos domingos, né? Quem tem nos acompanhado sabe, os irmãos da igreja também sabem, mas para quem está chegando aqui agora, nós temos pregado aos domingos uma série de sermões expositivos em Marcos. A série chama-se Jesus, o Filho de Deus. Nós temos falado a respeito de Jesus e essa série tem sido muito abençoadora. Muitas pessoas têm dado testemunho, muitas pessoas têm testemunhado, dado feedback, né, de quanto tem sido especial essas exposições e nós só temos motivos para agradecer a Deus por isso, não é verdade? Então olhar para Jesus através das lentes do evangelista Marcos tem sido uma aventura e tanto. A palavra eu acho que perfeita, a palavra perfeita que eu acho que se encaixa aqui seria emocionante. Esse evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais emocionantes que nós temos na Escritura, porque como nós temos visto aqui durante a nossa exposição, né, do capítulo 1 até o capítulo 8, onde nós estamos aqui, nós temos visto que Marcos ele é sempre direto. Marcos ele não trata de muitos assuntos detalhadamente, né? Ele quer mostrar os milagres de Jesus, ele quer revelar a Jesus como servo de todos os irmãos, como aquele que está ajudando, como aquele que vem para socorrer, como aquele que vem para salvar os pecadores, mas ele também se preocupa em revelar Jesus como Filho de Deus, como a divindade, Jesus como próprio Deus. Então é muito legal nós vemos esse contraste aqui. Esse evangelho aqui tem me emocionado muito, meus irmãos, seguir os passos do Mestre, as suas pregações, os seus milagres, as suas curas, os seus diálogos, estudar pausadamente cada acontecimento, tem me edificado bastante e muita gente também. Graças a Deus por isso. Nós já passamos por várias passagens aqui desse evangelho. Passamos pela pregação de João Batista, a escolha dos discípulos, passamos por 2 tempestades, né, multiplicações de pães e peixes, a cura da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o endemoniado gadareno, a parábola do semeador, parábola da candeia. Semana passada nós falamos da importância de nós vivermos pela fé e não por aquilo que nós sentimos. Os fariseus eles estavam querendo um sinal, né, de Jesus, um sinal dos céus, e Jesus disse que não daria esse sinal. E nós falamos sobre a importância de nós vivermos pela fé em Jesus e não por aquilo que nós podemos sentir. O sentir é bom, é verdade. O sentimento é muito gostoso, é verdade. Mas o nosso sentir, ele vai e vem. Os nossos sentimentos vão e vêm, né? Então nós não podemos viver pelo sentimento. Nós temos que viver pela convicção, pela certeza de que Deus está conosco, né? Pela certeza na palavra do Senhor. Então, Jesus disse que não daria esse sinal. Depois nós falamos sobre o fermento dos fariseus também, que foi muito importante para a gente falar. E nós temos acompanhado uma série de eventos e curas, né, de Jesus. Na semana retrasada nós falamos sobre aquele mudo, né? Aquele surdo e gago que Jesus curou, né? Que Jesus se identificou com ele a ponto de curar ele de um modo que ele mesmo entenderia. Então nós temos visto muitos sinais e hoje nós iremos meditar no texto da confissão de Pedro. Se conseguirmos, nós continuaremos até o final do capítulo 8, mas provavelmente hoje nós iremos ficar apenas do versículo 27 ao versículo 30. Se você puder acompanhar comigo, Marcos capítulo 8, verso 27 ao 30 está escrito assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias,
e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Aleluia! Aleluia! Que leitura maravilhosa, não é verdade? Que texto, meus irmãos, que texto maravilhoso. A minha esposa brinca que eu falo isso sempre, né? Eu sempre repito isso, mas, meus irmãos, o que eu posso fazer se os textos realmente são incríveis, são lindos, né? A Escritura, ela é preciosa demais. Se nós lêssemos mais a Bíblia com um propósito e com o coração aberto, com o coração predisposto a obedecer, a absorver, né, a entender a palavra, nós seríamos muito diferentes do que nós já somos hoje. Hoje a Bíblia, para você ter uma ideia, continua sendo o livro mais vendido no mundo todo. E infelizmente, às vezes, alguns cristãos parece que não amam, né, passar tempo com a palavra de Deus. Há países em que não se pode ter uma Bíblia e eles vivem de modo que tem que esconder, né, a palavra de Deus. Aqui nós podemos ter muitas Bíblias, eu tenho várias Bíblias aqui e o que nós precisamos é de um amor sincero pela palavra, é nós amarmos a Escritura acima de tudo, acima de todas as coisas. Então, muitas vezes as pessoas, os cristãos, acabam se assemelhando aos fariseus daquela época, né? Que eles interpretavam erroneamente a lei e a ignoravam quando Jesus pregava elas, né? Para eles era só o modo que eles interpretavam a lei que estava correto. Jesus sempre citava a Escritura, citava a lei para os fariseus, mas eles ignoravam por completo. Jesus, ele amava a Escritura, ele citava a Escritura a todo momento. Nós precisamos amar a Escritura dessa forma, não apenas lermos a Escritura Sagrada, mas nos permitir sermos lidos também por ela. Isso daqui é algo maravilhoso. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é a palavra de Deus que acaba nos lendo, que acaba nos direcionando. Isso é incrível. Então nós temos aqui, meus irmãos, um dos diálogos mais incríveis de toda a Bíblia. A Bíblia diz que eles foram para as aldeias, as regiões de Cesareia de Filipe. Provavelmente Jesus levou eles para lá porque se tratava de um lugar calmo, lugar tranquilo, segundo alguns estudiosos. Eles estavam ali no extremo mais longe do território judeu, mas podiam pregar pelas aldeias sem ser interrompidos por aquelas multidões que estavam cercando eles a todo momento, né? Impedindo muitas vezes até o avanço, né, da pregação em alguns ambientes. Então, em ambientes mais judeus, Jesus tinha um pouco de dificuldade. Jesus e os apóstolos tinham um pouco de dificuldade de pregar, né, a palavra de Deus, de ensinar, né, porque muita gente já conhecia Jesus, já conhecia os discípulos, então tinha sempre multidões ali atrás de cura, atrás de milagres, alguns bem intencionados, outros nem tanto assim. Mas Jesus provavelmente levou eles para essa Cesareia de Filipe aqui. Essa Cesareia de Filipe é chamada Cesareia de Filipe, né, só para diferenciar, né, porque diferenciar um pouco da outra Cesareia, né, por isso que fala Cesareia de Filipe. Então, eles estavam ali para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho, para anunciar o arrependimento pelas aldeias sem serem interrompidos, né? Era uma área, você fazendo um estudo um pouco, você vai ver que essa cidade, essas regiões, essas aldeias, era uma área muito verde, muito fresca, e era uma das áreas mais bonitas da região da Palestina. Era uma cidade pagã e de predomínio gentil,
como todo professor na época, ou qualquer líder, provavelmente até nos dias de hoje, Jesus faz uma pergunta que é crucial, né? Jesus faz aquele teste, né? Ele faz o teste para ver o que as pessoas estão dizendo, ele faz aquelas perguntas para saber como que está indo a mensagem, como que as pessoas estão interpretando a mensagem. Jesus faz uma pergunta crucial sobre quem os homens diziam que ele era. E não se trata, irmãos, de uma pergunta simplista, de uma pergunta simples. Como eu disse, é uma pergunta crucial. Essa pergunta ela poderia ser feita a nós hoje. Quem é Jesus para você? Se eu perguntasse a você hoje, quem Jesus é para você? O que você responderia? O nosso futuro eterno depende da resposta que nós damos a essa pergunta, né? Para onde nós iremos? Qual será o nosso futuro, né? Disso depende a resposta que nós damos a essa pergunta. Perceba que nesse texto aqui, a ênfase de Jesus é colocada muito mais na segunda pergunta do que na primeira, sobre quem os homens diziam que ele era. São duas perguntas importantes, porém apenas uma das perguntas, apenas uma das respostas pode definir e transformar o rumo das nossas vidas. Apenas uma resposta, né, para essas perguntas pode mudar e transformar as nossas vidas, como transformou a dos discípulos também. Quem o mundo diz que é Jesus? Vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Quem será que o mundo diz que é Jesus? Alguns hoje dizem que ele era uma espécie de hippie ou comunista. Isso é de uma falta de entendimento incrível. Mas alguns dizem que ele era uma espécie de hippie, comunista. Outros dizem que ele era um tipo de revolucionário. Mais alguns dizem que ele era o maior líder que existiu, né? O homem mais notável da história, o homem mais incrível da história. Todas essas respostas, meus irmãos, podem ter alguma coisa de verdade, né? Tirando a questão do hippie comunista. Porém, nenhuma dessas respostas definem por completo quem de fato é Jesus. O que ele representa, quem é a pessoa de Jesus. Ele era um bom líder? A resposta é claro que sim, né? Ele era de fato um homem notável? A resposta, evidentemente, é sim. Mas a grande questão aqui é, ele não era apenas um bom líder. Ele não era apenas o homem mais notável da história. Ele não era apenas um homem incrível. Ele era e é Deus. Ele é Deus conosco, ele é Emanuel. Então Jesus ele está perguntando aqui para os discípulos, né, está fazendo essas duas perguntas, né, porque chegou no momento onde os discípulos deveriam aprender sobre a identidade e propósito de Jesus. Os discípulos, como nós temos visto, né, em todas as passagens que nós já passamos até agora, muitas vezes eles são um pouco lentos, né, para aprender, como nós hoje somos, né? Provavelmente seríamos também na época de Jesus. Então Jesus ele está perguntando porque ele tem um propósito maior em ensinar primeiramente para os discípulos quem de fato ele era, né? Então aqui nós temos algo muito interessante, eu acho muito interessante a opinião das pessoas a respeito de Jesus, por exemplo. Uns dizem que ele era João Batista. Outros estavam dizendo que Jesus era Elias. E mais alguns outros diziam que ele era um dos profetas. Em Mateus nós vemos esse diálogo aqui um pouco mais detalhado, né, que algumas pessoas assemelham Jesus a Jeremias, ao profeta Jeremias, né? Então nós temos essas comparações. Era um número espantoso de opiniões diferentes. Agora, não seria exagero nós dizermos que isso, em partes, não mudou hoje.
Muita gente acaba não tendo a ideia correta de quem é Jesus Cristo. Muitas pessoas acabam falando, ele é um profeta, o que ele é? Ele é um rei, o que ele é também. Ele é um sacerdote, o que ele é também. Mas isso não explica quem, na sua completude, ele é. Na sua plenitude, ele é. Então, é importante essas perguntas. É importante nós fazermos essa pergunta, nós lermos essa pergunta e entendermos, né, entendermos por completo, na plenitude do entendimento, quem de fato Jesus é. Não a imagem que a religião ela pintou, não uma caricatura de algum líder que tem falado, né, que tem ensinado. Não, quem de fato a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é. Então, seria estranho defender a ideia dele ser João Batista. Muita gente naquela época estava falando que Jesus era João Batista. É muito estranho defender essa ideia, uma vez que eles foram vistos juntos várias vezes, muitas vezes. Talvez isso pode ter sido culpa daquela fala de Herodes, né? Quando todos nós sabemos que João Batista ele morreu pelas mãos de Herodes, né? Herodes mandou matar, arrancar a cabeça de João Batista. Nós já passamos, inclusive, por essa passagem, nós já expomos essa passagem, e talvez essa ideia de que Jesus era João Batista pode ter partido da fala de Herodes, né? Herodes, quando ele ficou sabendo de Jesus, ficou sabendo dos milagres que Jesus ele fazia, ele diz que provavelmente João Batista havia ressuscitado dos mortos, para, sei lá, para perturbá-lo. Né? Então, provavelmente, essa ideia de que Jesus ele era João Batista partiu dessa ideia errada de Herodes. Né? Embora a mensagem de Jesus e do Batista fossem a mesma, geralmente eles tinham ministérios muito diferentes. Outros falavam a respeito dele ser Elias, o que também era muito diferente. Né? Embora, uma coisa precisa ficar claro aqui, meus irmãos, embora Jesus tivesse certa semelhança com todos esses profetas existentes, né, por ele ser também um profeta, nenhum profeta desses existentes eram semelhantes a Jesus. Isso é algo que precisa ficar claro para nós aqui. Embora Jesus pareça com todos eles não se parecem, não são semelhantes a Jesus. Porque eles não são iguais a Jesus. E nós iremos entender um pouco mais à frente aqui. Embora a primeira pergunta é importante, porque Jesus ele pergunta quem os homens estão dizendo que ele é, a ênfase de Jesus é na segunda pergunta. E vocês? Né? Porque quem o povo está dizendo que eu sou, eu já ouvi. Né? Uns falam que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui algo maravilhoso está acontecendo, irmãos. Né? Talvez pela primeira vez, os discípulos eles começam a entender, mesmo que um pouco apenas, mas eles começam a entender o propósito e a identidade de Jesus. Pedro ele responde, né? Ele dá aquela resposta que é conhecida por todos. Ele diz: Tu és o Cristo. Né? E na tradução da NAA diz: O Senhor é o Cristo. Essa palavra Cristo, resumidamente, significa ungido. Né? Os reis, por exemplo, eles eram ungidos naquela época, né, numa espécie de coroação, eles eram ungidos com óleo. Mas o que Pedro ele está dizendo aqui é muito maior que isso. Ele está dizendo: Tu és o Cristo, o ungido de Deus. A palavra ungido também aponta para Messias. Tu és o Cristo, ungido de Deus, o Messias, o Rei acima de todos os reis. Como ele diz em Mateus, mais detalhadamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Uau! Até que enfim, hein, Pedrão? O Pedrão acertou dessa vez.
Que resposta certeira! Que lindo isso, meus irmãos, que lindo! Em Mateus, há mais detalhes desse diálogo. Jesus diz que não foi carne e nem foi sangue que revelou esse fato a Pedro, mas o próprio Pai que revelou isso. O que isso quer dizer? É importante nós olharmos para o que Cristo está dizendo aqui. Olha, Pedro, você disse exatamente quem eu sou, porque eu sou isso, mas não foi carne e nem sangue, ou seja, não foi você mesmo que descobriu isso por descobrir. Foi o próprio Pai, foi o próprio Deus que te revelou isso, né? Humanamente falando, Pedro poderia dizer, olha, Jesus é diferente, ele é incrível, ele é amoroso, ele é paciente, ele é um profeta que revela muitos segredos do coração. Tudo isso Pedro poderia falar por ele mesmo, mas dizer isso que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não poderia dizer humanamente falando. Ele não poderia dizer, afirmar, confessar isso com os seus lábios, essas informações vindo dele mesmo. Não tinha como isso acontecer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor revelou ao seu coração essa verdade maravilhosa. Da mesma forma, meus irmãos, acontece conosco também. Ao iniciarmos na fé, nós conhecemos Jesus pela palavra, nós ouvimos falar dele, os milagres, as curas, os sinais, as parábolas, o seu amor, nós passamos a estar mais próximos um pouco da palavra de Deus, nós passamos a ouvir mais a respeito de Jesus e tudo isso nós podemos testificar porque nós temos ouvido a esse respeito. Mas uma coisa que é linda, uma coisa que acontece na nossa vida cristã, que é totalmente diferente disso, é quando esse fato é revelado de verdade ao nosso coração. Tudo muda quando de fato essa verdade é revelada dentro do nosso coração. Porque uma coisa é nós termos conhecimento aqui, uma coisa é falarmos de Jesus aqui apenas, ouvirmos de Jesus e armazenarmos as informações a respeito dele aqui. Mas outra coisa totalmente diferente é quando essa verdade ela encarna, quando essa verdade ela desce às profundezas do nosso coração, ela move os nossos afetos, e é isso que está acontecendo com Pedro aqui. Quando o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, tudo muda completamente, meus irmãos. Tudo muda. Agora sim, através do próprio Deus, podemos dizer com convicção que Ele é para nós e em nós. Quem Ele é para nós e em nós. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Senhor de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Estrela da manhã, Rosa de Saron, o Alfa, o Ômega. Ele é o nosso Salvador, morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Aleluia, aleluia. Tudo muda quando essas informações não são apenas informações. Tudo muda quando isso toma o nosso coração, quando isso toma as nossas vidas, quando isso faz parte das nossas entranhas e nós podemos afirmar, não apenas por conhecimento, não apenas por informações contidas anteriores, mas por experiência, que Ele é o Cristo, Ele é o nosso Salvador. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo, olha, Jesus é tudo isso que estão dizendo. Ele sim, realmente tem um aspecto parecido
com João Batista, porque a mensagem que ele pregava dizia arrependei-vos. Ele também parece com Elias, porque ele fazia muitos sinais. Ele parece também com Jeremias, porque ele era um servo sofredor também. Mas nenhum deles se parece com Jesus. Ele é isso, mas ele é muito mais. Ele é o Cristo. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Senhor soberano, aquele que estava no início da criação, aquele por meio de quem o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas. Aleluias! Glórias a Deus nas alturas, glórias a Jesus, glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, que maravilhoso isso! Após essa afirmação, após essa confissão de Pedro, Jesus, ele faz uma advertência aos discípulos. Ele adverte os discípulos para que eles não contassem a ninguém sobre esse fato. E o bom de lermos a Escritura e estudarmos ela é que nós podemos fazer perguntas. Por que Jesus diria isso? Ele simplesmente não queria que os discípulos falassem por aí sobre esse fato, né? E com isso Jesus está já dizendo que é verdade. Ele realmente é o Cristo, ele realmente é o enviado de Deus, ele realmente é o Messias. Mas ele está dizendo para que eles não contem para ninguém a respeito disso. Por quê? É simples, meus irmãos. Primeiro, porque ele queria que as pessoas, claro, descobrissem por elas mesmas, né, que elas fossem à fonte diretamente e recebessem dessa mesma revelação que Pedro recebeu. Em segundo lugar, ele não queria que as pessoas soubessem disso agora, porque provavelmente esse fato iria desencadear uma possível revolução política, né? Os nervos já andavam à flor da pele naquela época. Os judeus já não aguentavam mais, né, a opressão dos romanos, né, o domínio dos romanos. Então, eles tinham uma ideia, né, na sua mente, isso provavelmente até pelos falsos ensinos da época, que o Cristo, o Messias que viesse, ele iria restaurar a paz em Israel. E a paz, não a paz interior, como Jesus fez e continua fazendo, mas a paz política, né, que ele iria fazer. Eles tinham ideias, né, de um Messias, e eles queriam que Jesus fizesse parte dessa ideia deles, mas Jesus já tinha dito: o meu reino não é desse mundo. Então, provavelmente haveria uma revolução política, algo que de forma alguma era a vontade de Jesus, era a vontade do Mestre. As pessoas não precisavam apenas saber que Jesus era o Messias, elas precisavam saber que tipo de Messias Jesus era, né? Como assim? Vou explicar melhor. Elas não precisam apenas da informação de que Jesus é o Messias. É por isso que ele fala para os discípulos não contarem agora. Porque as pessoas não estavam preparadas para entender o propósito da vinda de Jesus. Para eles eram isso, tudo era política, tudo era Estado, tudo para eles era revolução, era uma coisa que se livrar dos romanos. Era apenas isso. Era o fim das coisas, mas Jesus não veio para fazer isso, né? Ele definitivamente não seria como um herói bem-sucedido, espetacular, cheio de honrarias humanas. Nós olhamos para Cristo e nós sabemos que isso não se aplica a ele. Ele não veio para satisfazer anseios políticos, ele não veio satisfazer anseios sociais apenas. Ele vem para mudar as vidas humanas. Ele vem para nos libertar de nós mesmos, da escravidão do pecado. O reino dele não é aparente, o reino dele não tem cor, o reino dele não diz respeito a este mundo. O reino dele é o reino de Deus, é o reino dos céus. Isso precisa ficar claro. Ele não seria esse herói, essa pessoa cheia de honrarias humanas, que expulsaria de uma vez por todas os romanos e criaria um tipo de Estado
judeu. Não, o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Isso não é um anseio do Mestre, não é um anseio de Deus. Em vez disso, ele seria um Messias diferente. Ele seria um Messias humilde. Ele seria um Messias pacífico, paciente, amoroso, um servo de Deus sofredor, como é apresentado em Isaías 53. Jesus também não queria que eles falassem a ninguém a respeito dele ser o Messias, porque eles mesmos precisavam aprender sobre o verdadeiro significado de Jesus ser o Messias, da identidade de Jesus, o propósito da vinda do Mestre. Os próprios discípulos tinham dificuldade com isso, dificuldade de aprender, sobre o que Jesus veio fazer, quais anseios ele iria satisfazer. Então, meus irmãos, caminhando para o final aqui, quais implicações essa afirmação de Pedro traz hoje para mim e para você? Traz hoje para nós. Se nós dissermos, como Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que isso pressupõe? O que isso tem a ver conosco? No que isso muda as nossas vidas hoje? Se chegamos a esse entendimento, com certeza, assim como Pedro, isso foi revelado pelo Pai e não veio de carne ou sangue, ou seja, não veio da nossa vontade, não veio da nossa inteligência, não veio da nossa perspicácia. Isso não diz respeito a nós. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Senhor. Foi o Senhor que nos revelou da mesma forma que revelou a Pedro. E isso implica em uma decisão irreversível de seguir o Messias e viver para a sua glória. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar para a gente terminar nessa noite. Meus irmãos, ninguém sabendo desse fato viveria da mesma forma. Nem naquela época e nem hoje. Ninguém sabendo que Jesus é o Messias, que ele é ungido, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, vive da mesma forma. Não tem como isso acontecer. Saber isso transformará por completo as nossas vidas, transformará por completo os nossos anseios. Nós viveremos para a sua glória, andaremos por aí como Filipe. Filipe encontrou Natanael e disse: nós achamos o homem, quando na verdade era Jesus que os havia achado. Nós também andaremos por aí, correremos por aí como a mulher samaritana, que depois de conversar com Jesus, depois de descobrir que aquele homem que falava com ela era de fato o Messias prometido, ela volta para a sua cidade, ela fala com todos sobre Jesus, ela fala para todos. Se nós afirmamos com os nossos lábios, Cristo, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso implica muitas transformações em nossa vida. Nós faremos isso, nós viveremos para a glória de Deus. Falaremos dele, andaremos por aí falando o que ele tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, esse fato não traz apenas conhecimento. O fato de Jesus ser o Cristo, dele ser o Filho do Deus vivo, não traz apenas conhecimento às nossas mentes. Deve mudar os nossos afetos, deve mudar as nossas vidas por completo. Que você e eu, nessa noite, possamos viver de acordo com essa verdade que nos foi revelada. Cristo é o Messias. Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias enviado por Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos perdoar os pecados. Nunca mais eu serei o mesmo depois de encontrar com ele.
Nunca mais eu fui o mesmo depois de encontrar com Ele. Glórias a Deus por isso. Meus queridos irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Nós não seguimos ou servimos um líder apenas. Nós não seguimos ou servimos apenas um homem notável na história, um homem sábio. Nós seguimos a Deus e servimos a Deus. Jesus era e é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que continua nos salvando, aquele que continua nos chamando a abandonar os nossos pecados e crer nele, a abandonar a nossa velha vida e crer nele. Ele é o mesmo que continua dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei alívio. Eu lhes darei a paz que excede todo entendimento. Nós não seguimos ou servimos a uma pessoa que foi boa, que foi amorosa na história apenas, morreu, onde nós podemos ir lá e visitar o seu túmulo, e se porventura chegarmos lá, veremos o seu corpo. Não! Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, o anjo disse quando Maria Madalena chegou para ver a tumba de Jesus, para vê-lo no túmulo. O anjo diz para ela: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O que o anjo estava querendo dizer? Olha, poxa, o que vocês esperavam? O que você estava esperando? Ele é Deus. Ele não podia ficar detido, a morte não podia o deter. Na cruz, o nosso Deus, o Messias, venceu a morte. Ele matou a morte na cruz do Calvário. E Ele continua nos chamando para a vida, nos chamando para o arrependimento, nos chamando para a mudança e transformação das nossas vidas. Se o Cristo que você conheceu não tem mudado e transformado a sua vida, esse não é o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo da Bíblia, ele muda as vidas. Ele diz para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, meus irmãos, fuja de um evangelho que não transforma. Fuja de um evangelho que não confronta o seu pecado. Fuja de um evangelho que não fala a verdade para você. Fuja de um evangelho que é falado por homens apenas, onde tem homens na liderança apenas, homens que não apontam para Deus. Fuja disso, porque isso não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, tudo nesse evangelho, tudo no cristianismo aponta para Jesus, aponta para Cristo, aponta para aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você para nós orarmos agora e agradecermos por sua palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado por sua palavra. Obrigado por continuar, Senhor, falando ao nosso coração de modo tão espetacular, tão incrível, como só o Senhor faz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as muitas vezes que, assim como os discípulos, não temos compreendido a sua palavra. Perdoa-nos, Pai, por às vezes sermos preguiçosos no aprender e no absolver a sua palavra. Nós queremos compreender, Deus, o que o Senhor tem para nós. Queremos compreender o que o Senhor diz para nós. E, Deus, que essa verdade seja revelada da mesma forma que foi ao apóstolo Pedro. Que ela seja revelada em nosso coração. Que não seja apenas uma informação que está na nossa mente, mas que seja um fato, uma revelação vinda do Senhor. De que o Senhor é o Cristo, de que o Senhor é o Filho do Deus vivo. De que sem Ti nada podemos fazer.
de que Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo o que precisamos, Tu és tudo o que necessitamos. Honra e glória sejam dadas a Ti. Seja exaltado, Senhor, nos céus, na terra. Seja exaltado em tudo e em todos. Que o Senhor continue revelando a Sua palavra ao nosso coração e trazendo, Pai, a convicção, a certeza de que servimos a um Deus incomparável, que não há nenhum outro como Tu, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Tu és o único, incomparável, imarcessível, soberano, tem o controle de todas as coisas. E é por isso que Te adoramos, é por isso que dizemos glórias a Ti, é por isso que dizemos aleluias. É por isso, Senhor, que nós o exaltamos, que nós o adoramos, Pai, porque o Senhor é digno de toda adoração. Fica conosco, Senhor. Abençoa os meus irmãos que acompanharam essa transmissão, aqueles que irão acompanhar, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.